Muito bem, amigos do Jornal de Piracicaba, estamos começando mais um podcast, o podcast das eleições 2024, trazendo aqui os pré-candidatos a prefeito de Piracicaba. Hoje nós recebemos aqui o deputado estadual Alex Madureira, do PL, ele que é pré-candidato a prefeito de Piracicaba. Deputado, temos aqui também hoje a Fernanda. Tudo bem, Fernanda? Bom dia, tudo bem? Tudo. Deputado, seja bem-vindo aqui ao Jornal de Piracicaba. Obrigado, André. Agradecer a Fernanda pela recepção aqui hoje, aqui no Jornal de Piracicaba. E muito prazer poder estar com vocês aqui nesse podcast, um novo modelo, né? Esse podcast aqui do JP. Então, parabenizar vocês pelo trabalho que vocês realizam também, comunicando a população de Piracicaba através do jornal impresso, através das mídias sociais, prestando um serviço de comunicação aí muito importante para a nossa cidade. Deputado, o que o levou a disponibilizar seu nome à candidatura a prefeito, né, atualmente pré-candidato a prefeito de Piracicaba? Olha, André, é um conjunto de coisas, né? Eu falo que uma campanha política, ou o início de um processo de campanha política, ou de pré-campanha, ele passa por vários fatores. Um deles é a viabilidade, né, de uma candidatura. A outra é a necessidade da população e da cidade. Passadas as eleições de 2022, né, eu acabei sendo o deputado mais votado em Piracicaba, dentre os estaduais e federais. Fiz praticamente 14% dos votos válidos, quase 27 mil votos. Lembrando que nas eleições passadas de 2020, o atual prefeito Luciano Almeida foi para o segundo turno com 25 mil votos. Então eu visualizei aí a possibilidade. E aí você vê a viabilidade de um processo de uma pré-campanha eleitoral para a prefeitura de Piracicaba. Mas só isso não basta, né? Você trabalhar só com os números, você tem que entender se a população quer que você participe do pleito, né? Que você seja uma opção para que as pessoas possam escolher, né? E eu comecei a sentir isso na rua, né? Comecei a sentir isso com as lideranças da cidade, com as entidades, com a população na rua mesmo, né? Ouvindo das pessoas, você tem que vir candidato a prefeito, você tem que vir candidato a prefeito. Isso vai se tornando uma coisa normal e comum no dia a dia, e aí vem o apelo popular, né? Que a gente chama. E claro, você começa a tentar viabilizar outras coisas, partidos políticos, essa união de forças, né, para a gente poder ter uma campanha ou uma pré-campanha que pense em ser vitoriosa, né? E eu estou indo, na política a onda vai te levando, né? Tem coisas que vão acontecendo, e chegou o começo do ano agora de 2024, as coisas já tinham andado tanto que não tinha mais como eu voltar nem atrás, né? Não tinha mais como a gente pensar ao contrário. Eu não tenho um projeto de poder, eu não tenho um projeto pessoal, não foi assim nos 2 mandatos como deputado, né? Estou no segundo mandato agora, mas está sendo um projeto pensando na cidade, pensando numa mudança radical, numa governança muito próxima da população, ouvindo realmente as pessoas, entendendo as demandas, fazendo com que o legislativo participe mais. Nós não estamos vendo isso hoje, infelizmente. Então é um conjunto de coisas que me levou a tomar essa decisão de apresentar aí no último dia 2 de março, a gente fez um lançamento de pré-candidatura. Deputado, a gente, assim, são 2 mandatos já como legislador, né, na Assembleia Legislativa, e agora partindo por executivo. São 2 atuações diferentes, né? A gente até estava conversando um pouquinho aqui nos bastidores, que já é uma campanha diferenciada da campanha para deputado. Dentro desse novo foco, né, que você projetou aí, qual seria o seu principal mote aí de campanha? Qual seria o seu principal tema dentro do projeto para Piracicaba? Olha, o tema principal é a população, né? De um modo geral, mas quando eu vou para os pormenores, né, nós trabalhamos com pesquisas, né? Então, em todas as pesquisas que nós fizemos até agora, para entender o que a população espera de um futuro governante em Piracicaba, os problemas que nós identificamos, eles são visíveis. O maior deles hoje é a zeladoria.
né? A maior reclamação da população de Piracicaba é a zeladoria. É o asfalto ruim, é buraco na rua, é falta de mato cortado nos bairros, é falta de poda de árvore em determinados pontos da cidade, é a cidade feia, que é o que as pessoas falam. A cidade de Piracicaba é uma cidade linda, maravilhosa, mas ela está feia, né? Ela precisa de cuidado. E o segundo ponto é a saúde, que aí você já vai para um problema mais sistêmico, um problema que vai precisar de um enfrentamento grande. A gente acabou estando na Santa Casa, por exemplo, ontem nós falamos muito sobre isso, sobre a participação das entidades que prestam serviço para o SUS em Piracicaba, como a Santa Casa, o Hospital dos Fornecedores de Cana, e eu já disse a eles, falei, olha, se a gente chegar, né, no ano que vem, vocês se preparem, porque nós vamos aumentar os convênios com a Santa Casa e com o Hospital da Cana, para a gente potencializar o atendimento primário, né? Que é a função do município, né? O atendimento secundário, terciário, média e alta complexidade, geralmente são dos entes federativos estaduais e federais, mas a saúde básica é responsabilidade da prefeitura. Então nós vamos precisar muito da ajuda dessas entidades, que elas prestam um grande serviço de saúde. Além disso, reformular as unidades de saúde, valorização do funcionalismo público. Eu tenho a minha mãe que foi enfermeira a vida inteira em Artemis, né, no posto de saúde lá. Aposentou no SAMU aqui em Piracicaba como funcionária pública. Então eu sei o que a valorização do funcionalismo público ajuda a melhorar o atendimento da população. Condições de trabalho melhor, remuneração melhor, plano de carreira que nós não temos, infraestrutura das unidades de saúde que nós não temos. Nós não temos unidade de saúde com ar-condicionado. Hoje ar-condicionado não é mais luxo, gente. Não é mais luxo. Hoje ar-condicionado chega a ser uma necessidade. Sim. E aí você não vê nem ventilador, né? Ou os ventiladores não estão funcionando. Então é algo muito básico, né, para que nós possamos fazer uma mudança grande na saúde. E dentro desse viés da saúde, qual seria a sua opinião dessa questão da terceirização, né, das organizações que estão tomando conta hoje em Piracicaba da UPA, da Vila Cristina e da Vila Sul? Olha, já me perguntaram isso várias vezes, viu, André e Fernanda, se eu sou a favor ou contra a terceirização. Eu disse depende, né? E aí eu te explico o porquê. Eu sou totalmente contra você colocar uma terceirização numa unidade de saúde que já tem funcionários públicos, que já tem funcionários lá trabalhando. Então lá você dê condições de trabalho, você reestruture, melhore a infraestrutura, melhore salário, melhore a condição de trabalho de um modo geral e melhore o atendimento da população. Agora, vou te dar um exemplo claro e rápido. Centro de especialidades lá do Parque Piracicaba. Está fechado. Foi construído no governo anterior, no governo Barjas. Governo Luciano, passaram-se aí 3 anos, não inaugurou. Foi entregue pronto. Não inaugurou. E o motivo pelo qual, você pergunta por que não inaugurou, por falta de funcionário. Então, se não tem funcionário, terceirize lá. Até ter concurso público, até nós termos funcionários próprios, mas você não pode deixar uma unidade de saúde daquela parada. E a população do bairro do Parque Piracicaba usando o postinho de saúde antigo que não tem condições de atender mais a população ali do bairro. Então, quando você me pergunta sobre terceirização, eu digo depende. Depende da situação, depende do lugar, depende da forma, né? Da forma que está sendo feita hoje, eu não concordo. Ainda na saúde, deputado, o Piracicaba tem um problema sério de demora no atendimento. Vários procedimentos, consultas são demoradas, falta de pediatra, exames. Como que soluciona isso? Como que dá uma solução rápida para esse problema? Porque muitas vezes, vou tomar uma medida assim, mas o resultado demora e quando a gente vai na rua, a gente continua fazendo as reportagens que não está chegando lá na ponta para quem verdadeiramente precisa. André, eu acho que em primeiro lugar aumentar substancialmente o número de médicos, né, para você prestar um atendimento rápido. Segunda saída é você melhorar esses convênios com os hospitais da cidade, né, que tem convênios com a prefeitura hoje, né, para que eles possam ampliar a gama de atendimentos deles também. Outra coisa que nós
pretendemos fazer em Piracicaba são os mutirões, né? Como o Estado de São Paulo já fez, como eu vejo funcionar em outras cidades. Então, por que não poderia funcionar aqui em Piracicaba? E aí que eu venho a dizer para todo mundo a importância de eu estar no segundo mandato como deputado estadual, as andanças que eu já fiz pelo Estado, as cidades que eu já conheço e que eu vejo as coisas funcionando. Então, são essas coisas funcionando que eu quero trazer para Piracicaba, que eu quero que funcionem na minha cidade, na cidade onde eu nasci, onde eu cresci, onde eu me formei. Então, nós temos essa experiência de ver funcionando em outro lugar, nós podemos trazer para cá. Então, primeiro, um aumento substancial no número de médicos, para que esse atendimento primário ele seja rápido. Segundo, um grande mutirão para a gente tirar esses exames da frente, para tirar os exames de imagem, tomografia, ressonância. São exames que geralmente são marcados há 4, 5 meses. Como que a pessoa vai esperar 5 meses para um exame de diagnóstico? Para diagnosticar uma doença que ela pode ter. E que se tiver, pode agravar. Que se tiver nesse período, pode fazer uma grande diferença no tratamento ou não. Então, é essa preocupação que nós temos. Tirarmos essa fila e começarmos um trabalho de manutenção dessas pessoas no sistema de saúde, né? Desde a saúde primária, lá do clínico geral, do especialista, e também estudar quais são os gargalos que a gente tem. Por exemplo, eu sei que nós temos gargalo de cirurgia de catarata. Então vamos atuar em cima da catarata. Eu sei que nós temos gargalo de ressonância magnética. Então vamos atuar em cima do problema. Nós temos a informação. Né? Nós temos a informação. O que não pode é nós ficarmos nos últimos 15 anos com redução de número de médico. Nós tínhamos 15 anos atrás 12 obstetras em Piracicaba. Hoje nós temos 5. Então a população cresceu 10 mil habitantes nos últimos 15 anos, aliás, 60 mil habitantes nos últimos 15 anos. Nós crescemos aí, nasce em Piracicaba, não sei se vocês sabem disso, algo em torno de 5 mil crianças por ano. 5 mil crianças. Então em 10 anos a população nossa salta 50 mil pessoas. E aí o número de médicos reduz, o número de unidades básicas de saúde reduz, o número de investimento na saúde reduz. Então, nós estamos indo no contrassenso. População cresce, investimento na saúde cai. População cresce, número de médico cai. População cresce, número de unidade básica de saúde cai. Nós não podemos deixar isso acontecer. Né? Piracicaba está ficando para trás. E olha que a saúde da nossa cidade não é ruim, comparada com outros municípios do estado. Tá? Nós não temos uma saúde ruim. Tanto é que vem muita gente de fora se tratar aqui. Né? Vocês sabem disso. E os hospitais da cidade mostram isso com dados. Né? Nós atendemos muita gente de fora aqui em Piracicaba. Né? Mas a atuação vai ser dessa forma. Sobre a contratação de médicos, né? Uma tecla que sempre é batida é a questão do valor do salário do médico, que ele não aceita. Abre-se vagas, mas não existem inscrições e nem interesse da categoria. Como mudar essa situação? Então, a gente espera que isso tenha sido já mudado agora, por conta da mudança no valor salarial do secretariado, do prefeito, né? Que vai mudar a partir de 2025. Isso eu acho que pode sanar esse problema. Mas nós temos outros mecanismos que nós podemos fazer. Nós temos convênios que podem ser feitos. Por exemplo, existe um sistema, né, de gerenciamento de saúde chamado Cismetro. É um convênio que você faz e ele contrata os médicos e você paga esse convênio, né? Podendo assim remunerar o médico um pouco melhor. Então tem jeito de resolver. Americana, por exemplo, é assim. Santa Bárbara é assim. Então, tem outras cidades da nossa região que funcionam dessa forma. Então, só é simples, gente, a gente pegar um modelo que funciona numa outra cidade e trazer para Piracicaba. Né? E eu vou ser muito sincero para vocês, eu não entendo por que isso não foi feito até agora. Não entra na minha cabeça. É um problema que era muito pior na administração passada, porque se fazia de outra forma, pagando hora extra, muitas vezes, de forma... equivocada, não vou usar a palavra irregular, mas equivocada, que foi cortado nessa administração atual, o que fez com que debandassem muitos médicos para outras cidades. Então tem formas de resolver? Tem, e não tem só uma.
São várias formas, várias ferramentas que podem ser utilizadas para resolver. Mas a questão salarial, eu acredito que agora, a partir de janeiro de 2025, tenha isso sanado já que o teto o teto do salário de Piracicaba prefeito, né? aumentou, então eu acredito que esse problema a gente já não tenha mais. Essa semana, deputado, o Instituto Trata Brasil publicou um ranking das cidades com melhor saneamento, pior saneamento básico do país. Piracicaba sempre figurou ali entre sexto, sétimo, quinto e, né, ficou sempre nessa já há um bom tempo. Neste ano de 2024 caiu para 20º. E pelo que a gente observou, perdas d'água. Eu fiz a conta ali. Entre os 30 maiores municípios, entre os 30 municípios melhor ranqueados, o índice de perdas de Piracicaba é o maior ou o segundo maior, com 53, alguma coisa por cento. Quer dizer, mais da metade da água que você trata, você perde. E aí vem aquele problema. Cidade como Campinas, 20% de perdas. A pessoa falar que mas o encanamento de Piracicaba é velho, mas o de Campinas também é. Como é que resolve? Por que isso está nessa situação, na sua opinião? Resolve com investimento. Se você for pegar os investimentos que foram feitos pelo SEMAI nos últimos 15, 20 anos, você vai assustar. Né? Não foram feitos investimentos em Piracicaba. Então nós estamos com um encanamento envelhecido e que não foi feita manutenção. E o que mais me assusta, André, Fernanda, é as pessoas saberem onde são os pontos de perda de água e não se fazer nada. Porque a obra não aparece, porque está embaixo da terra, que é o que a gente ouve. E é lamentável, porque esse dado que vocês viram, que a gente viu nessa pesquisa, esse dado é fornecido pelo próprio SEMAI, pela prefeitura. São dados coletados. E aí eu pasmo com isso, porque o SEMAI, sabedor de que ele tem uma perda acima de 50% da água que é produzida, e aí vem o pior. Hoje nós estamos pagando o tratamento de esgoto pelo produzido de água. Só que a água você ainda perde. Você entendeu? Então, e aí nós estamos perdendo 50% no caminho e estamos pagando 100% do tratamento do esgoto. Então, são dois problemas que nós vamos ter que enfrentar, né, com o investimento, indo nos pontos. E aí, o grande problema me faz pensar, nós fomos atrás, inclusive o André foi com a gente, nós estamos correndo atrás de opções. Nós fomos até o Rio Tietê, que passa aqui em Anhumas, buscando opções. Aí me chamaram de louco. Eu falei, pode me chamar de louco, como chamaram o João Herman de louco quando foi falar do capim fino. E hoje nós dependemos do capim fino, do Corumbataí, para a água que nós temos em Piracicaba. Então, me chama de louco, então, não tem problema. Mas eu estou indo atrás de opção. E não é só essa opção do Rio Tietê. Eu vejo que se a cidade crescer para o lado, né, de Anhumas, né, para essa região da cidade, porque Piracicaba é muito grande. O André viu isso, nós fomos juntos. Ainda tem cidade aqui. É andar 45 quilômetros dentro de Piracicaba e você está dentro da cidade. Sim. Nós estamos dentro de Piracicaba ainda, lá divisa com Laranjal Paulista. Então, tem como resolver, é claro, vai resolver de um ano para o outro, vai resolver em um mandato? Eu acredito que não. Porque vai ter que ser um trabalho que vai ter que começar a ser feito. O SEMAI tem que reinvestir no próprio serviço. Você é a favor, Alex, de uma terceirização no SEMAI, no modelo, por exemplo, do que é feito com o tratamento de esgoto? Eu acho que Piracicaba não precisa disso. Nós não precisamos discutir isso agora. Né? É claro e óbvio que eu não conheço todos os números do SEMAI. Eu precisaria estar lá dentro para entender. Eu conheço os números que são públicos, né? Aquilo que o SEMAI publica pela lei de acesso à informação, os dados que são obrigatoriamente publicados e disponibilizados para a população, esses dados nós temos, que um desses dados é essa questão dessa pesquisa. Ela foi feita em cima de dados do próprio SEMAI. Então eu vejo, você citou o exemplo de Campinas. Campinas, a nota da Sanasa é muito boa.
né? E é uma autarquia também. É uma autarquia, né? É uma Limeira empresa... também foi muito bem na pesquisa, mas lá já lá é BRK. terceirizado. BRK. Lá é BRK, é terceirizado, entendeu? Então... mas o SEMAI sempre foi o primo rico da prefeitura, né? Há 2 décadas. Depois que houve essa questão do PPP, né? Esse contrato, houve essa mudança e alguns dizendo até que hoje é prejuízo. Como reverter isso, né? Porque o SEMAI sempre foi uma autarquia que dava lucro para a prefeitura. Sim. E ajudava até os cofres públicos em investimentos. Mas eu acho que continua dando lucro. Só não está sendo reinvestido no próprio SEMAI. Você entendeu? Então, se aqui dá lucro, eu tenho que reinvestir aqui dentro mesmo. Né? E aí eu poderia citar outras situações para você de questões que acontecem na nossa cidade que o recurso deveria ser reinvestido na própria secretaria ou no próprio... para resolver os problemas ali, e não são. Vou citar um para você aqui, o aeroporto de Piracicaba. Não sei se vocês sabem, né, se as pessoas que estão nos assistindo sabem, mas cada aeronave que desce no aeroporto, ela paga uma taxa. Tá? Então isso é em todos os aeroportos do Brasil. Sim. Então você paga uma taxa de pouso, uma taxa de decolagem, fonia de rádio, tudo isso é pago pelo proprietário da aeronave, pela empresa, né? E isso vai para um fundo do aeroporto. Então hoje tem dinheiro nesse fundo do aeroporto, mas não é reutilizado no aeroporto. No próprio aeroporto. Você entendeu? Então são informações como essa que entristecem a gente, porque o SEMAI é da mesma forma. O recurso que é gerado no SEMAI, ele sendo superavitário, deveria se investir nele mesmo, né? Em melhoria do serviço, em melhoria do atendimento, em diminuir as perdas de água, em modernizar as estações de tratamento de água, que as nossas estações de tratamento de água são antigas, né? Os filtros são modelos antigos, o formato é antigo, então nós poderíamos estar fazendo uma reformulação, uma melhora, né? E mostrando isso para a população. Sim. Porque, às vezes, o que deixa a gente chateado é que o ente público não quer mostrar aquilo que não aparece. Nós temos que mostrar. As famosas obras enterradas que não Exatamente. aparecem. Mas vai trazer mudança para a população. Então, quando eu falo de melhorar e aumentar a captação de água, não é esse o problema de Piracicaba. O problema maior está nas perdas. Se a gente diminuir essa perda e a gente for para um nível de Campinas, por exemplo, nós vamos ter 30% de água a mais. Porque a gente recebe bastante reclamação de falta de água também, né? E aí, esses 30%, com certeza, estão dentro dessa água que falta num bairro. Né? Então, o problema está aí, as pessoas estão vendo, mas infelizmente não fazem nada para reverter esse problema. Passaram 3 anos. Todo mundo sabe que tem perda alta de água em Piracicaba. O que foi feito? Nada. Então, nós precisamos ter isso em mente, que vai ser um desafio também para o próximo mandato aí de prefeito, atuar em cima dessas perdas de água. Agora, uma nova fonte de captação, assim, acho que deve ser bastante considerada pelo seguinte, acho que foi no final do ano passado, ou no começo desse ano, que teve um problema no Capim Fino e deixou a cidade inteira sem água. Foi um problema lá na adutora. Na adutora. Né? Então, quer dizer, não pode uma cidade do porte de Piracicaba a gente chama, André, né? A gente chama de backup. Você tem que ter um backup. Né? Para serviços essenciais, você tem que ter um backup. Sim. Né? Não dá para você depender. A água hoje é um bem que nós precisamos ter isso em mente. Nós precisamos ter, sim, opções. Né? E nós estamos trabalhando em cima disso, correndo atrás, procurando, buscando ideias. Inclusive, quem estiver nos assistindo aí, tiver uma ideia, um engenheiro, procura a gente, porque eu sou aquele que ouço todo mundo. Eu vou tomar minha decisão, mas eu ouço todo mundo. Né? Eu gosto de ouvir, gosto de receber ideia. Pode ser a ideia mais maluca do mundo, mas a gente ouve. Ouve e, quem sabe, a gente tira alguma coisa boa. Deputado, falando a respeito da educação. O que você pensa a respeito da educação atual, da educação municipal, né, que é primeiro, quer dizer, a infantil e fundamental 1, construção de novas escolas,
também a gente tem informação que tem falta de professores, classes mais cheias do que deveria. Como é que resolve isso? Exatamente. O André, o bom do André é que ele faz a pergunta e ele já responde. É o que eu falo, André. Todo mundo sabe como resolver. E o que me deixa pasmo, né, é a gente não ver atuação nenhuma em cima disso. Todo mundo está sabendo que está faltando professor. Né? Esses dias eu fui numa escola municipal. E eu não vou dizer que escola, porque senão o diretor da escola, os professores, capazes de ser penalizados porque eu fui lá. Fui lá a pedido dos pais, né? Dos pais de alunos que queriam mostrar a realidade da escola municipal. A escola está bonita, tá? A escola está bonita, está pintada, a estrutura da escola está muito boa, mas tem um problema, André. O capital humano. Nosso capital humano está desvalorizado. Os professores estão desmotivados, os diretores estão desmotivados. Apesar de entender que a educação, e nas pesquisas que a gente fez, não aparece nos primeiros lugares, né? A educação de Piracicaba é boa. Né? O que nós precisamos consertar são alguns problemas, como a falta de professores, como melhorar e entender em que regiões da cidade nós estamos com superlotação nas escolas para nós construirmos mais escolas, né? Atacar esse problema de frente. Isso nós podemos fazer no primeiro ano. É isso que eu falo. A intenção nossa, André, é dar um grande choque de gestão no primeiro ano. Fazer um grande trabalho de zeladoria na cidade, um impacto na saúde e um impacto na educação. Tá? Depois, se sobrar tempo, a gente fala de segurança pública também. A gente tem uma linha também muito pensada na segurança pública. Mas a questão da educação, melhorar as condições de trabalho do funcionalismo. E aí eu não vou falar só da saúde e da educação, eu tenho que falar do modo geral. Por que o funcionário em Piracicaba hoje é desmotivado? Porque ele não tem perspectiva de crescimento na carreira. Ele começa como um auxiliar, ele não tem perspectiva de crescimento. Né? Antigamente, e eu falo pela minha mãe, por exemplo, que começou a trabalhar nos anos 80 na prefeitura, minha mãe começou como atendente numa unidade de saúde. Então ela só recebia a pessoa, anotava, marcava consulta, atendente. Atendia telefone. Mas depois disso, minha mãe foi fazer curso. Minha mãe tinha até a 4ª série. Ela foi fazer supletivo, concluiu o 1º grau, foi fazer supletivo de novo, fez 2º grau, foi fazer técnico de enfermagem, foi fazendo os concursos internos que tinha na prefeitura, foi subindo na carreira. Então ela chegou a técnico de enfermagem. Então ela chegou onde ela queria. Hoje você não vê mais isso, André. Você não vê os professores, os técnicos de um modo geral, os funcionários, auxiliares, eles não têm perspectiva de crescimento na carreira. Melhoria de salário, melhoria da condição de trabalho. Não tem. Não tem. O ambiente de trabalho, a infraestrutura das escolas, dos postos de saúde. Olha, vai na prefeitura, gente. Pelo amor de Deus. Você entra num setor da prefeitura ali, 1º, 2º, 3º andar, você se assusta. Né? Você se assusta. Pela falta de infraestrutura e condições de trabalho do funcionalismo. Então, como melhorar o atendimento à população? Melhore as condições de trabalho do funcionalismo. Porque a resposta vai vir para a população. O funcionário motivado, ele atende melhor, ele atende com um sorriso no rosto, ele tem vontade de trabalhar. Ele não vai trabalhar só porque ele depende e precisa do salário. Não, ele vai motivado. E olha, o funcionalismo nosso é bom, é dedicado. Né? Nós precisamos melhorar. Então, na educação, você já falou no início, falta de professores, nós precisamos atacar isso. Escolas, identificar as regiões da cidade que nós temos superlotação nas escolas e construir escolas. Deputado, eu tenho assim, muitas mães vêm falar comigo, então como mãe, né, talvez, um grande problema que, principalmente a questão das creches, né?
hoje em dia não tem mais essa questão do integral, né, da criança poder ficar de manhãzinha até a tarde, que é o período que a pessoa trabalha. Então tem a vaga, mas ou é de manhã ou é à tarde na maioria das unidades. Como resolver essa questão, né? Porque assim, aí a mulher não consegue voltar para o mercado de trabalho, precisa do trabalho, e é só manter esse tempo, não tem com quem deixar a criança. Como resolver assim, de uma maneira mais rápida, de bate-pronto, porque até construir a escola a gente sabe que demora um pouquinho. Existe algum projeto nesse sentido para a cidade? Olha, nós estamos estudando isso, né? Inclusive, eu estou conversando com muita gente que está, inclusive a Associação Comercial está nos ajudando com isso, para conversar com as mães, né, que trabalham no comércio e do modo geral, para a gente entender de que forma nós vamos resolver isso, né? Mas o integral é uma solução, né? Nós precisamos ver só a infraestrutura atual que nós temos, se ela comporta, né, não ter esse contraturno hoje de uns ficam de manhã, outros ficam à tarde, se comporta nós termos integral em todas as creches, né, por exemplo, para que a gente possa atender essa mãe, esse pai que precisa deixar o filho porque precisa trabalhar, né? E tem outros projetos em vista também, né? Projetos de contraturno escolar, com projetos sociais, projetos esportivos. Nós tínhamos, eu sou da época do Profic, que eu ia lá no salão em Artemis, na estação, eu saía da escola, eu passava em casa, deixava meu material, eu descia com o uniforme da escola, descia a pé na estação e ficava ali, ou ia de bicicleta, encostava a bicicleta ali, ia fazer atividade física. Tirar a criançada da rua, né? Entendeu? Tinha atividade cultural, a gente fazia teatro. Eu pequenininho, eu lembro disso, entendeu? São coisas que marcaram a gente. Agora, são trabalhos que eram feitos e não foram continuados. Muda a administração, porque eu tenho uma ideia nova, eu vou inventar a roda. Não é isso. E daí, das críticas que a gente fez aqui até agora, ou das constatações que a gente faz, tem coisas boas também que a gente quer a manutenção delas. Então são programas importantes que foram feitos e funcionam, vamos dar continuidade. Não é porque vai mudar o governo que nós vamos tirar. Mas foi fulano que fez, e daí? Não está beneficiando a população? Eu também vou passar. Eu vou ter um dia que nós vamos entrar, vai ter um dia que a gente vai sair, né? E quem precisa do serviço é a população. Então, essa questão específica, né, das creches, nós estamos estudando muito bem. Eu tinha tido até uma ideia da questão das férias, mas os próprios professores me alertaram, falaram, tem que tomar um pouquinho de cuidado com esse discurso. Então, eu não tenho problema com isso, em dizer, olha, surgiu uma ideia, mas a ideia não é boa. Então, vamos recuar. Né? Eu estou aqui para ouvir as pessoas, ouvir a necessidade tanto dos pais quanto dos professores. E estou disposto a fazer o melhor, que seja melhor para a população, que seja melhor para o funcionalismo, seja melhor para a cidade de Piracicaba. Na área da segurança pública, você disse inclusive agora há pouco que tem um plano, enfim. Mas eu queria primeiro ver o que você pensa a respeito da DDM, Delegacia de Defesa da Mulher. Tem a doação de terreno, passou 3 vezes pela Câmara, precisou ser votado de novo, até acertar, foi doado para o Estado, mas a obra ainda não começou. E, além disso, também não adianta construir uma delegacia com pouco funcionário dentro, que é o caso. E os casos de feminicídio em Piracicaba, principalmente de violência contra a mulher, realmente são muito grandes, né? Como que você vê isso para acelerar a implantação dessa DDM, desse prédio novo, e melhorar a questão do funcionalismo? Bom, André, inclusive essa semana eu tive com o Dr. Arthur Dian, é o delegado-geral do Estado de São Paulo, é o chefe da Polícia Civil no Estado de São Paulo. Eu fui tratar exatamente sobre esses assuntos, e nós nem conversamos sobre isso. O Dr. Arthur deixou muito claro o compromisso do capitão Derrite, do nosso secretário de Segurança Pública, da construção da DDM em Piracicaba. Então nós temos esse compromisso do governo Tarcísio da construção da DDM aqui. Todas as sedes de CPI e de DEINTER, como Piracicaba nós temos aqui o DEINTER 9, Dr. Kleber Altali é o nosso diretor do DEINTER, Dr. Américo é o nosso seccional aqui em Piracicaba. Todas as sedes de DEINTER vão ter a DDM 24 horas. Né? E hoje, pouca gente sabe disso, ela já funciona 24 horas. Tá? Ela funciona durante o dia lá na Delegacia da Mulher, né? Ali na Rua Alferes.
Mas, à noite, ela funciona no plantão. No plantão. Né? Tem uma sala específica para atendimento da mulher. Ela vai sentar, vão ligar o computador, tem uma câmera 360, ela vai ficar sozinha na sala, a sala é fechada, ela vai se comunicar. Hoje são 12 delegadas que ficam de plantão lá em São Paulo para atender o estado de São Paulo inteirinho. Ela sai de lá com medida protetiva, ela sai com boletim de ocorrência feito, com pedido de exame de corpo de delito. Então, hoje nós já temos um atendimento 24 horas. Não funciona de forma presencial? Não, funciona de forma virtual, né? Lá em São Paulo. Porém, nós já temos esse atendimento 24 horas. Mas a intenção do governo do estado é fazer diferente. Nós tenhamos ainda, até o ano que vem, em todas as cidades que tem DEI Inter 9, nós vamos ter uma delegacia da mulher funcionando 24 horas. Você falou da questão de pessoal. Não é só a DDM que sofre com isso. Nós temos falta de investigadores, nós temos falta de delegados. Piracicaba é uma das cidades do estado que mais perdeu delegados que se aposentaram, ou que foram transferidos, ou que tiveram que incorporar outros serviços em municípios vizinhos aqui de Piracicaba e acabaram saindo daqui. Nesse momento que nós estamos conversando, já tem concurso público feito e já tem treinamento de policiais civis e de delegados. Então, junho, estão sendo liberados já os investigadores, agosto, setembro, liberados os delegados, porque eles têm um período de treinamento maior, né? Vão ser aí praticamente esse ano mais 2.500 policiais civis, mais 300 delegados aproximadamente, que vão ser liberados aí para trabalhar. Mas não é só isso. O governador já autorizou, porque, por incrível que pareça, a Polícia Civil é que tem o maior déficit de pessoal dentro da segurança pública. Né? A Polícia Militar também está fazendo concurso, está fazendo treinamento, tem policiais saindo, né, da academia para poder atuarem também, mas a Polícia Civil tem uma defasagem muito maior, né, uma necessidade muito maior. Então o governador já autorizou uma contratação maior ainda. Vai fazer um outro concurso público, mais de 2.000 vagas também, mais de 300 vagas para delegado. Então, está sendo trabalhado nessa atuação. É lógico e óbvio que a gente queria que isso fosse muito rápido. Né? Mas o processo do concurso público, do treinamento, do estágio, da liberação deles para o trabalho, ela tem que passar por esse período. O que a gente acha bom é que o governo está trabalhando nisso. O governo está preocupado com isso, né? Então, Piracicaba, a gente já tem uma sinalização importante. Nós já temos o terreno, está tudo certo, e o Estado já se comprometeu em construir a delegacia. Não sei se vai ser nos moldes dos projetos que a gente tinha, porque o Estado agora tem projetos padrão, tanto para batalhões da Polícia Militar, quanto para delegacias, né, da Polícia Civil. Eles têm agora os projetos padrão, que a implantação é muito mais rápida, é muito mais funcional, né, já é pensado de uma forma que seja muito funcional. Você tem intenção de criar uma Secretaria de Segurança em Piracicaba? Nós estamos estudando, André. Estou estudando, estou conversando muito com a Guarda. A gente sente uma resistência da Guarda e é por medo ou por preocupação de que isso mude a atuação da Guarda. O que eu tenho visto em cidades que têm, né, Secretaria de Segurança Pública é que não muda em nada a atuação da Guarda. Né? A Guarda até fica com uma independência maior, né, do executivo, porque ela acaba tendo uma figura ali que vai tratar com o prefeito e com a Guarda, que vai ser o secretário de Segurança Pública, que vai ter a função de tratar com as outras forças policiais. Polícia Civil, Polícia Militar, Técnico-Científica, os bombeiros, Polícia Federal. Então, o secretário de Segurança Pública é aquela figura que vai tratar as questões. Então, as questões burocráticas, as questões administrativas, secretário de Segurança Pública. As questões operacionais continuam sendo com o comandante da Guarda. Então, o operacional da Guarda não vai mudar em nada. Né? Então, a gente está estudando isso. Né? Como eu disse, eu estou ouvindo todo mundo, estou ouvindo todos os lados. Ouvindo muito a Guarda Municipal. E para a Guarda nós temos assim, um plano muito bacana, de uma reestruturação mesmo. A primeira coisa, com um estatuto que agrade o Guarda Municipal, que é o beneficiário final do estatuto, é aquele que precisa
ter um regramento para ele poder trabalhar e ter segurança que ele vai ter uma continuidade da carreira. Ele não vai ter que ficar preocupado de que forma que ele vai evoluir na carreira. Não, isso tudo vai estar no estatuto, dando segurança jurídica para os guardas municipais trabalharem tranquilos, né? E a reestruturação que eu falo é de modo geral, desde veículos, equipamentos, treinamento, concurso público. Vamos abrir para chamar mais guardas, né? Piracicaba, nós estamos com uma guarda um pouco envelhecida, né? Com pessoas aposentando. Esse ano, por exemplo, nós devemos perder mais de 20 guardas, né? Quase 10% aí do efetivo, né? Nós podemos perder ainda esse ano. De 20 a 30 podem aposentar até o final do ano, podem se desligar da guarda. Então, são números que nos assustam e nós precisamos ter continuidade. A cidade está crescendo e os serviços não estão acompanhando. É aquilo que eu falei no início. Nós estamos crescendo a população, né, de uma forma exponencialmente alta. Aí nós não temos escola, nós temos falta de professor, nós temos falta de médico, nós temos falta de guarda. A cidade, a estrutura da cidade não está acompanhando o crescimento dela. Então é isso que preocupa. Os serviços estão ficando pequenos para o tamanho da cidade. Uma última pergunta da minha parte, depois a Fernando fica à vontade. Um outro problema que a gente constata, até certo ponto bastante preocupante em Piracicaba, é a questão dos loteamentos irregulares, né? Como é que você vê essa questão e como é que faz para regularizar, porque são vários, né? Olha, volto na mesma tecla que eu falei dos municípios que eu conheço, que têm os mesmos problemas que Piracicaba tem e enfrentam, né? Regularização fundiária é algo real e possível de se fazer. Nós temos duas situações em Piracicaba. Nós temos situações de invasão e de posse irregular de áreas particulares, por exemplo, e nós temos áreas de APP e áreas de risco. Então são duas situações diferentes. A área irregular, como área particular, a prefeitura pode atuar de uma forma muito rápida. Desapropriação, negocia com o proprietário da terra, desapropria, loteia, põe infraestrutura e dá a posse do terreno para cada um. Esse pessoal que está nessas áreas hoje não paga IPTU, né? Muitas vezes não pagam água, não pagam energia, entendeu? Então, elas não estão nem contribuindo com a sociedade. Elas não estão nem contribuindo. Então, a partir do momento que você regulariza, você vai investir, é claro que você vai investir. E eu falo que é investimento, você está investindo nas pessoas. Esse é um caso. Regulariza, faz infraestrutura, dá a posse do terreno para a pessoa. Acabou o problema. Nas áreas de risco, nas áreas de APP é um pouco diferente. Nós precisamos estudar caso a caso e dar opção para essas pessoas saírem de lá. Aí você vai para a habitação popular. Nós precisamos ter um programa de habitação popular em Piracicaba que faça com que essas pessoas que estão nessa área de risco, nessas áreas de APP, possam sair, para que essas áreas de proteção voltem a ser áreas de proteção e não sejam mais áreas de risco, né, que foram invadidas ou que foram tomadas pelas pessoas que não tinham para onde ir, né, e acabaram indo para essas áreas. E nós temos um terceiro problema, que são bairros que já estão formados, você já tem CEP, você já tem rua, você já tem ligação de água, você já tem ligação de energia, mas estão sem infraestrutura nenhuma. Essa semana passada, eu fui no Pereirinha, por exemplo. Vou dar o exemplo aqui. E é pouca coisa que precisa fazer lá, André. É asfaltar uma rua. Sim. É um campo de futebol lá para a criançada brincar. É um escadão que precisamos fazer para sair lá em cima na Laranja Paulista. Melhorar um pouco a iluminação, na avenida, muitas vezes. Né? Avenida lá em cima. Sabe? É coisa simples de se fazer. Né? Você faz um escadão que sai lá em cima, na Raposo Tavares. Isso, Raposo Tavares. Né? Que está lá em cima. O pessoal hoje faz isso a pé, e correndo risco. Eu fui até lá para ver. Eu falei, olha, eu não vou arriscar subir aí. Se eu escorregar, eu vou parar lá embaixo. Com o meu peso, eu vou parar lá embaixo. Mas o pessoal faz isso. E ali,
até eu olhando, falei assim, olha, rua aqui não dá para fazer. Porque a intenção seria fazer uma rua saindo lá em cima. Mas não dá. O ângulo é muito íngreme. Uhum. Mas dá para fazer um escadão. Para a população sair, já sai na avenida lá em cima. Sim. Entendeu? Então são coisas básicas, gente, que poderiam ser feitas. O campo de futebol abandonado. A criançada brinca num campo que não é de terra, não é de grama, não é de mato. Ele é uma mistura. Né? Não tem refletor, não tem tela, não tem nada. Ou seja, uma comunidade que já sofre com os problemas sociais, os problemas de falta de infraestrutura, mas algumas coisas poderiam ter sido feitas lá para dar uma dignidade maior para a população. Né? E ali você não tem serviço nenhum. Né? Então, são questões como essa que me preocupam e me motivam também a gente fazer um trabalho de fora para dentro. A gente já sabe quais são os problemas. A gente já identificou os problemas. Nós precisamos atuar em cima deles. E eu falo que as questões de regularização fundiária, as questões de infraestrutura nas comunidades, isso vai ser primeiro lugar no governo. Porque você vai estar atuando direto nas pessoas. Deputado, nós estamos com o tempo aqui já estourando. Queria agradecer a sua presença. André, se quiser deixar uma mensagem aí para a gente finalizar a entrevista de hoje. Agradeço, viu, Fernando? Agradeço ao André, a todo o Jornal de Piracicaba, ao podcast aqui do JP, TV JP, pelo trabalho que vocês realizam em Piracicaba, um jornal centenário que a gente tem muito orgulho, né, de ter em Piracicaba. Mandar um abraço para o Marcelo. Faz tempo que eu não falo com ele e estou muito feliz de poder estar hoje na vida pública, doando aí os meus melhores dias para tentar melhorar um pouquinho a vida das pessoas. Eu agradeço muito a Deus pela oportunidade que eu estou tendo de ter uma devolutiva às vezes das pessoas, de um agradecimento de alguma coisa que a gente fez. Isso não tem preço, né? E eu quero dar minha contribuição, quero deixar o meu tempo aqui. Também não quero ficar para sempre, não. Eu acho que a gente tem que ir trabalhando e criando novas lideranças também, coisa que Piracicaba não fez nos últimos 20 anos. Nós não criamos lideranças políticas novas e nós ficamos sempre batendo nos mesmos. Então eu acho que nós precisamos mudar essa visão também, trazer a juventude para a política, trazer para uma discussão nova. A política é boa quando ela transforma a vida das pessoas. A política funciona na sua essência quando ela muda a vida do ser humano. Né? E essa é a nossa intenção, de fazer uma boa política em Piracicaba e fazer com que a nossa cidade se desenvolva, que a nossa cidade continue crescendo, mas crescendo de uma forma social, de uma forma econômica, de uma forma segura, de uma forma que os serviços sejam prestados, que a população sinta orgulho e se sinta bem de morar em Piracicaba. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado.